Bolsonaro saiu do Brasil alegando que estava sendo perseguido, né, que estavam tentando tirar o passaporte dele. Aí ele fez tudo para isso acontecer. E agora que ele vai ser investigado, adivinha o que ele está dizendo? Que ele está sendo perseguido, Pedro. Olha, surpreendendo um total de ninguém. Vamos lá, qual é a situação? O que está pegando? O que está pegando é que o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que é um dos raríssimos cérebros, inclusive presentes no gabinete do presidente Donald Trump, o Rubio falou abertamente que há um estudo para usar de restrições, para impor restrições ao ministro Alexandre de Moraes por conta de ameaças à democracia brasileira. Seria uma ação particularmente bizarra por parte do governo americano, mas a gente deve esperar posições barbaramente bizarras do governo americano. Uhum. O que é o problema? Que tipo de sanção os americanos podem impor ao ministro Alexandre de Moraes e depois a outros ministros do Supremo Tribunal Federal? Não é um mero te nego visto de entrada, você não pode entrar nos Estados Unidos. Isso a gente lamenta, não vai dar para ir a Nova York esse ano, não vai dar para ir a São Francisco nesse ano. Eu sou um cara mais São Francisco do que Nova York, tá, Luísa? Mas o problema é que não é só isso. Eles podem, por exemplo, exigir que o sistema financeiro americano não tenha relações com Alexandre de Moraes. Isso quer dizer que ele não vai poder ter um cartão de crédito com uma bandeira como Mastercard ou Visa, ou American Express. E que tipo de ser humano hoje, no mundo globalizado, consegue viver sem um cartão Visa, Mastercard ou Amex? Eles podem começar a exigir que bancos no mundo que tenham relações com com os Estados Unidos, não tenham relacionamento com Alexandre de Moraes. Isso, nesse caso, afeta o Banco do Brasil, onde ele certamente tem conta corrente como funcionário público, isso afeta a Bradesco, isso afeta Itaú Unibanco, isso afeta absolutamente tudo. Se esse tipo de sanção começa a ser imposta ao ministro Alexandre de Moraes e depois a outros ministros do Supremo Tribunal Federal, a gente entra numa crise diplomática gravíssima. E nós estamos numa circunstância em que o mundo, a coisa é meio aleatória. Será que é possível que os Estados Unidos realmente façam uma coisa dessas? Porque parece absurdo, tá? E, no entanto, não é absurdo. Não no governo Donald Trump. A questão, no fim das contas, é quantas brigas os americanos estão dispostos a comprar simultaneamente com o mundo. O Brasil não parece ser um país com o qual os Estados Unidos queiram comprar esse tipo de briga. Agora, vem cá. Que tipo de briga o Brasil pode comprar? Que tipo de retaliação o Brasil pode impor aos Estados Unidos? Não me parece que tenha muita, não, tá? É uma situação muito delicada e nesse ponto, do ponto de vista dos Estados Unidos, seria um tipo de atitude de confronto que elevaria em muito a pressão contra o Supremo Tribunal Federal. É uma intromissão absolutamente não razoável e absurda no judiciário de outro país pelo governo americano, no judiciário de outra democracia pelo governo americano, entendeu? O Brasil não invadiu um país vizinho como a Rússia, entendeu? O Brasil é um país pacífico, é um país... Em condições naturais de temperatura e pressão, é impossível a gente imaginar uma circunstância dessas. Agora, quem está no centro disso, incentivando esse tipo de postura, é o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, nesse sentido, se por um lado a coisa parece maluca, inconsequente, se por um lado parece que a PGR está exagerando nessa ação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, por outro, me pergunto, mas está exagerando mesmo? Eu não sei se está. Porque ele está literalmente nos Estados Unidos incitando uma nação estrangeira a tomar medidas retaliatórias contra instituições da democracia brasileira.
eu hesito um pouco de falar disso e eu quero trazer aqui para o Gabriel. Gabriel, isso é um crime de traição nacional, cara. Vocês já começaram, então, aí a responder o Osiel Castanho, por exemplo, que diz que o Eduardo Bolsonaro está se fazendo de vítima e o STF está ajudando ele nessa, mas, na verdade... Eu não acho que o STF esteja ajudando ele nessa, porque a ameaça, a partir do momento que um secretário de Estado americano diz que a coisa está em estudo, e dado que esse governo americano é o que é, a gente está numa zona meio esquisita. Gabriel, como é que você está mapeando essa situação toda, hein? Boa tarde. Boa tarde, gente. Memória paquidérmica, meus queridos. Ter uma memória paquidérmica no Brasil é muito importante. Em 2018, o então deputado federal pelo PSL, Eduardo Bolsonaro, abre aspas, disse: se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Não manda nem um jipe, manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo. Ele estava recém-eleito e discursou para uma plateia de estudantes. Eu diria, meu caro amigo Pedro, que o vento virou, né? O jogo mudou. De quem falava de um jeito tão voraz contra o Supremo Tribunal Federal, uma instituição do Estado brasileiro, o covardão resolveu correr para a barra da saia da titia americana. Isso demonstra que essa gente ladra, mas não morde, sabe? É uma cambada de covarde e nem honra muito a farda que geralmente eles gostam de louvar. Vou colocar alguns pontos para você. Me permita só te interromper, porque quando você se virou e falou essa gente ladra, eu realmente fiquei na dúvida a respeito de que sentido da palavra ladra você estava aplicando na palavra, tá? Mas isso é só um detalhe, me perdoe, Gabriel. Onomatopeia canina. Percebi. É que no outro sentido seria adequado também. A não ser que você já tenha comprado, Gabriel, uma casa de 6 milhões de reais. Mas eu conheço o Código Penal, né? Eu não quero correr no crime de calúnia. Perfeito. A responsabilidade é inteiramente minha. Não foi você que falou, fui eu que entendi. Manda ver, Gabriel. Pedro, vamos lá. Vamos aqui, né, no quadro das aulinhas de direito constitucional. Ponto número 1. Você aí colocou quais crimes, quais são as questões. Primeiro é que, né, a nossa legislação, a nossa Constituição, ela não é só feita de normas, mas também de princípios. O primeiro ponto que eu coloco nessa história é o princípio de soberania nacional. Então vamos lá na Constituição, artigo 1º, viu? Para quem não tem muita força de vontade, só no primeiro, só chegar ali, vai ler. Porque a Constituição deixa muito claro que a República Federativa do Brasil tem como fundamentos a soberania. Gente, qual que é a implicação jurídica, portanto, que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, né? Nenhum agente político pode submeter decisões internas à autoridade de outro país, sem violar esse princípio. Não existe a ideia de você questionar o que está fazendo isso aqui lá fora. Sabe, é a aula de massinha 1 da Teoria Geral do Estado. A gente volta lá na Paz de Westfália, de 1648. Só existe Estado porque tem 3 elementos: povo, território e poder na base de uma soberania. Nenhum outro Estado pode dizer o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. E para quem quiser se aprofundar, tem o Stephen Krasner, né, que coloca até a soberania como organizada hipocrisia do planeta, ou seja, ele entende que há uma flexibilidade prática, mas a retórica soberana ainda é um ponto central da legitimidade de qualquer Estado. E a Anne-Marie Slaughter, né, em 2004, ela já falava sobre uma soberania relacional, em que os Estados eles vão cooperar por meio de redes institucionais, mas sem nunca renunciar à autonomia decisória essencial. Então, o primeiro ponto, assim, que ele mija fora da bacia é no aspecto de soberania, né? Isso para quem se diz muito patriota. Aliás, o patriotismo realmente, geralmente, é o último refúgio dos canalhas, amém, Nelson, né? 2, princípio de separação de poderes, meu querido Pedro. Aí pula do artigo 1º para o artigo 2º da Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, quais? O Legislativo, o Judiciário e o Executivo. Qual que é a violação, então, que ele tem? Essa tentativa de sanção internacional contra o ministro de STF é a tentativa de constranger o Judiciário por meio de outro país. E o Eduardo Bolsonaro, ele não é simplesmente um cidadão biruta. Ele é um deputado federal, portanto, pertencente a um desses poderes
que deveria estar agindo de maneira harmônica e independente com o outro, o judiciário. E a doutrina, nesse caso, eu não preciso de recorrer a autores muito recentes, não. Todo mundo conhece o nosso famosíssimo Barão de Montesquieu, né? No seu já cantado em verso e prosa, O Espírito das Leis. Por que é que o poder não é concentrado numa pessoa só? Porque se um só homem legislasse, julgasse ou administrasse, nós teríamos uma situação muito complexa. Por isso, são as 3 funções. E mais recentemente, o José Afonso da Silva, ele deixa claro que as ações de um poder contra outro devem observar os limites impostos pelo sistema jurídico constitucional, Pedro. Terceiro ponto para você, que é uma coisa fundamental, que é a instrumentalização internacional da política doméstica. Isso é um negócio assim bizarro, porque ele é um conceito tanto jurídico quanto político. É quando um agente ele vai atuar em articulação com outro governo estrangeiro para obter vantagem interna. Aí você está rompendo a fronteira da política externa legítima, né, que é feita por diplomatas, embaixadas, Ministério das Relações Exteriores, e parte de uma traição institucional, né? Ou seja, é quando, por exemplo, a Rússia, de maneira conhecida, atua para influenciar nas eleições de vários outros países pelo mundo, né? Qual que é um caso análogo que a gente tem? Isso se chama lawfare internacional. O que é uma lawfare? É quando você estica, né? Quando você vai além do que pode. E o Alfred Maurice de Zayas, ele fala justamente do uso de instrumentos jurídicos internacionais de forma seletiva para fins políticos. Ou seja, essa coisinha que incomoda o Eduardo, ele vai para os Estados Unidos gritar e falar que está errado. Quando o pai dele usa uma coletiva presidencial para atacar as urnas brasileiras, ser a menor prova para embaixadores, ninguém foi lá nos Estados Unidos, no Instituto Freedom House, em Washington, reclamar que tem um presidente aqui rasgando a democracia. Ou seja, é um exemplo histórico, sabe? Como já aconteceu em vários outros lugares e processos judiciais da América Latina. É o caso típico de lawfare que já se deu em Honduras e no Paraguai. Pedro, quarto ponto tem a ver com o dever institucional do parlamentar. Aí eu volto a citar a Constituição no seu artigo 53. E o que o artigo 53 vai dizer de maneira clara? Que os parlamentares, e eu sei disso muito bem, eles têm imunidade por opiniões, palavras e votos. Falar, discursar, dizer, mencionar, isso tudo tem a ver com uma imunidade, só que ela não autoriza ações contra a ordem constitucional. Por quê? Porque você não pode ler a Constituição de um jeito separado. Então, além do artigo 53, nós vamos para o artigo 37, que fala justamente dos princípios. A administração pública, ela obedece os princípios, né, para a gente decorar, é sempre o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E os parlamentares também estão abarcados por esses princípios. Quinto ponto, e aí a gente já começa a entrar na questão do STF, por que a abertura de um inquérito e da competência do STF para julgar esse caso? Vamos mais uma vez na Constituição, artigo 101, inciso 1º, a linha B. Compete ao STF processar e julgar membros do Congresso Nacional nos crimes comuns. Nós não estamos falando, né, de um nosso amigo padeiro, do farmacêutico. Não, nós estamos falando de um deputado federal. E qual que é o fundamento do inquérito, né, do pedido do PGR, do Paulo Gonet? Ele investiga, portanto, o atentado à independência dos poderes, que eu citei, artigo 2, e da ameaça à autoridade pública, que eu citei também nos artigos anteriores. Qual que é o preceito, né, e o precedente institucional disso? Nós temos inquéritos que já rolaram no STF, justamente investigando ataques coordenados nessa natureza. E para fechar, Pedro, quais são, portanto, as reações diplomáticas e de soberania externa? Obviamente, uma ação do Itamaraty, porque, né, o órgão competente para dialogar com os Estados Unidos da América, como qualquer outro Estado-nação que existe no planeta, não é de um deputado federal de modo isolado. Isso é uma coisa completamente biruta. E que eu diria que é um jogo de cena, obviamente, dos agentes do governo americano, para dar aquele verniz de que há uma conversa com essa espécie de internacional reacionária, né, que assola o planeta no momento. Mas os adultos, eles entram em sala e há, claro, uma criação de um canal de informação com o STF que mostra isso para o governo brasileiro e vê um risco de violação à soberania externa. Tem uma doutrina de relações muito interessante internacionais, a Hadley Boone,
de 1977 que mostra que o sistema internacional de estados, ele é como se fosse, Pedro, uma relação anárquica, né? Você tem uma anarquia de sociedade internacional em que os estados eles cooperam, porém cada um preserva a sua ordem jurídica interna. Imaginar que mesmo nesses piores dias da democracia americana, você vai ter uma intervenção no Estado brasileiro, é voltar justamente a 1964. Eu sei que isso é o sonho de muita gente, mas não é a realidade. E nós temos o Tratado de Viena sobre as relações diplomáticas que proíbe, de um jeito categórico, no seu artigo 41, parágrafo 1º, que representantes estrangeiros interfiram em assuntos externos do Estado. O risco disso tudo, gente, para fechar, é que nós temos uma criação de precedente muito perigoso e de uma erosão institucional. Sob que olhar? Porque se um parlamentar brasileiro pode pressionar outro Estado contra uma autoridade nacional, nós estamos falando aí de uma abertura de espaço justamente para deslegitimação das nossas instituições republicanas, né? E há uma doutrina internacional que eu também recomendo, do Bruce Ockman, que é um professor de Yale, que trata essa erosão institucional muitas vezes não só com atos concretos, mas por atos simbólicos e sucessivos. E eles, às vezes, são mais graves, Pedro, que as próprias rupturas explícitas. Eu fecho isso dizendo: a Constituição brasileira também tem as previsões de atuação contra os ministros do Supremo. A gente sabe muito bem, porque todo mundo já decorou, isso vai ser a base das eleições de senador no próximo ano. Há maneiras de dialogar e de impor ao Supremo limites. Elas não passam por choramingar lá nos Estados Unidos. Isso é coisa de gente que se diz patriota de dia, mas é um grande traidor da pátria de madrugada. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.